caiu. Todos, né? Todos. Então, uns mais, outros menos, mas todo mundo Patrick caiu. de Paula, apesar de ter sido decisivo, quando entrou, fez bons jogos, foi decisivo no Clássico contra o São Paulo, na Libertadores, mas já esteve em fases melhores. Então, de repente, pode ser, pelo menos a impressão que eu tenho, ele está meio que passando um recado. Olha, vocês são importantes, mas calma lá, vocês não são tudo aqui, não. Não fala diretamente para eles, né, Abel? Pois é. Não faça isso. Já tem esse barulho de que ele prefere, e é verdade. Ele dá preferência. Contra o Corinthians tem um lance que falham ali o Luan e o Patrick de Paula. Ele dá o recado público para o Patrick de Paula. Foi. O Luan tem passe livre para continuar falhando até o fim dos tempos. Então, já tem esse barulho. O trabalho do Rogério Ceni no Flamengo também tinha esse barulho, lembra? Veteranos em relação a garotos. Sim. No Palmeiras já tem esse barulho. O que ele ganha com esse tipo de recado? A não ser que ele conheça muito bem, como diz a expressão, né? Conheço o meu gado. Tomara que ele conheça mesmo, e deve conhecer, porque ele treina diretamente com essas pessoas. Mas, em princípio, eu acho perfeitamente dispensável esse tipo de coisa a essa altura. O time vem de uma vitória em que foi mais consistente, principalmente a defesa mais atenta. Aí, por conta também de broncas do Abel, broncas públicas do Abel, aí eu acho que valeu. Quando ele cobrou do time uma atitude defensiva mais coerente com o histórico do Palmeiras, que esses gols que o Palmeiras toma do Brasileiro não tem a ver com a história do time seguro dele, aí eu acho que tudo bem. Mas quando ele começa a dividir, vocês aqui, vocês lá, vocês veteranos, vocês garotos, eu acho que contribui pouco para esse momento de agora 45 dias, né? Pois é, e contando, né? 2 meses, 45 e contando, dias. né? Ah, regressiva. 45 é 45, Não né? é isso? Hoje é dia 18, né? Hoje é 18. Dia 18 de outubro, final 27, não, 39. 39, nem 39 40 dias. 39 39 dias para a decisão. E pelo recado, Prates, essa decisão aí vai ficar nas costas dos jogadores mais garotos. É isso? Será que decisão contra o Flamengo da Libertadores, ele vai optar pelos veteranos? Tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte ainda, William. Muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Eu estou com o Abel, o Neto, que falou em relação a um possível recado público. Agora, quando o treinador geralmente, publicamente, dá algum tipo de recado, é que internamente ele já falou aos jogadores. Abel Ferreira não cometeria, por exemplo, o equívoco de chegar publicamente e falar alguma coisa que ele não falou internamente. Não. Eu imagino que para chegar publicamente e falar, ou dar algumas indiretas, ou alguns recados, é que internamente isso aí foi feito e talvez não tenha surtido efeito. E aí, publicamente, o técnico do Palmeiras fala, né, ou ele indiretamente critica alguns jovens, e às vezes alguns jovens se deslumbraram um pouquinho, alguns jovens estão pensando que já são mais do que realmente são. É importante o treinador, nessa hora, ser o chato da vez, né? Muita gente vai encher sua bola e alguém tem que murchar um pouquinho também. A boa notícia do Palmeiras nesses últimos jogos, pós-Libertadores principalmente, pós aquela semifinal contra o Atlético, foi o Felipe Melo. O Felipe Melo, de novo, fez um jogo muito bom. O Felipe Melo em Salvador, jogando como zagueiro, fez um segundo tempo muito bom contra o Bahia. É um jogador que tem ajudado muito a equipe, um momento difícil, né? O Abel Ferreira já publicamente manifestou defendendo o Felipe Melo, que ele gosta da maneira que o Felipe Melo se comporta internamente, como um líder dentro de campo também. Ontem foi mais um capítulo. O Felipe Melo fez um bom jogo ontem contra o Inter. Pode ser também uma defesa dele, porque, por exemplo, quando ele escolhe o Felipe Melo e deixa o Danilo no banco, ele é criticado, o Abel. Então pode ser um recado também para a cornetada, né? Pode ser. Pro vizinho. O Abel é cheio de recados. Aliás, Aliás, ontem nós tivemos recados da torcida para o senhor Luiz Adriano. Eu percebi, eu vi. Sobe o som aí, vamos lá. Substituições do Palmeiras. Sai 23, Rafael Veiga. Entra 16, Davidson. Sai 43, Dudu. Entra 14, Gustavo Scarpa. Sai 10, Luiz Adriano. Entra 19, Breno Lopes. Luiz Adriano é um dos citados pelo Abel Ferreira. Aliás, foi defendido pelo Abel Ferreira. Joguem a culpa no treinador, a culpa é minha, não façam isso com o jogador.
E aí a gente sempre atualizando a telinha do Luiz Adriano, porque esse número de jogos vai mudando, mas o número de gols e assistências não muda. É a realidade. 54 jogos em 2020 com 20 gols e 4 assistências. Eu sempre gosto de frisar, relembro, sou até chato com isso. Ele foi super bem na Libertadores, importantíssimo naquela campanha. Porque tem que fazer justiça. A gente está sentando a lenha agora, né? Vamos lembrar que o cara também foi importante em um dado momento. 30 jogos, 4 gols, 4 assistências nesse período agora, 2021. Agora... Caiu bem o número de gols, né? Caiu. Muito. E ele já devia gols quando estava dando assistências, né? Tem isso também. Exatamente. Uma fase meio Gabigol que ele viveu. Então, mas o Gabigol, o pessoal não se incomoda muito. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar disso, que o Gabigol está numa seca de gols, inclusive no Flamengo, a gente vai falar disso. Mas o Gabigol parece que não incomoda muito, porque tem um crédito tão enorme. Outra relação. Né? Outra relação, tem uma relação de idolatria, etc. É outra conversa, né? Mas o Luiz Adriano, assim, não tem clima. Ô, Prates, vem cá, Prates, você que é um homem ponderado, você que sempre... Mais ou menos. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte aí, né? Diz uma coisa, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ou estamos num período de escassez hídrica para o Luiz Adriano também e a relação já não está mais legal, não vai rolar mais nada aí não, hein? A situação do Luiz Adriano não é fácil, né, William? O Luiz Adriano tem jogado mal. O Luiz Adriano tem tido muita dificuldade em participar dos jogos, né? Ele muitas vezes parece muito alheio ao que a partida está pedindo, ao que o jogo está determinando. E ele realmente não consegue, ou nos últimos jogos não conseguiu, né? Já há algum tempo, a gente tem de contextualizar. O Luiz Adriano teve uma contusão, ficou um tempo sem jogar, isso também tem um peso, mas ele tem jogado mal. Ele tem sido pouco participativo e me parece que, assim, primeiro, quando se pede ao Luiz Adriano, quando fala que o Luiz Adriano tem que prestar atenção, respeito com a camisa do Verdão, não sei se ele faltou com respeito à camisa do Palmeiras. O que eu estou falando dentro de campo é que ele tem jogado muito mal. Agora, espera-se de quem tem uma capacidade técnica acima dos demais, que em algum momento você, quando está mal, consiga voltar a jogar bem, porque você sabe jogar. O Luiz Adriano é um jogador melhor que o Daverson, o Luiz Adriano é melhor que o William, agora ele tem jogado menos. Né? Então, por que ele tem jogado menos? É a contusão? É a maneira do time jogar? É o momento que ele já está mal há algum tempo e não consegue responder, não consegue recuperar? Eu entendo o lado do técnico do Palmeiras que perder alguém, ou entre aspas, queimar alguém antes da final da Libertadores é precipitado. Né? Mas o Abel Ferreira vai ter de escolher, mais cedo ou mais tarde, vai ter de eleger os seus 11 para começar a Libertadores, a final da Libertadores. Esses jogos do Brasileiro, eu acho que eles estão dando um caminho para o técnico do Palmeiras o que ele vai imaginar para fazer contra o Flamengo. O Luiz Adriano tem tido chances, não tem aproveitado as chances. E olha, que chances não faltam para ele. Ele tem jogado com uma certa frequência, mas tem jogado muito mal. Acho que ele tem capacidade de recuperar o que já mostrou. Acho que ele tecnicamente é um bom jogador. Tem valores interessantes para um atacante como ele, de movimentação, de ser inteligente para jogar, mas não consegue jogar. E ontem foi um outro capítulo disso. Jogou mal contra o Inter de novo. Veremos na próxima oportunidade. E além do futebol abaixo do que ele pode apresentar, teve aquele atrito com torcedores, né? Inclusive, na semana passada a gente estava falando, isso influencia. E eu mesmo, na semana passada, eu disse aqui que às vezes é difícil o cara se segurar, que por um lado a gente até entende, né, o torcedor ali xingando, ofendendo e tal, mas ao mesmo tempo eu disse que o máximo que ele pudesse segurar para não responder, melhor para ele. Porque o torcedor xinga, ninguém sabe quem é o torcedor. Agora, quando ele responde, é o jogador respondendo ao torcedor. E aí, se ele já não tá... O principal é o futebol, tá? Porque se ele tivesse o atrito com o torcedor como ele teve ali, e tivesse arrebentando e fazendo gol, todo mundo esquecia. Só que aí junta tudo. Sim. Não tá jogando bem, tendo atrito, brigando, batendo boca com o torcedor, foi xingado, xingou de volta, junta tudo, vira uma bola de neve e tem essa antipatia da torcida com ele no momento. Mas tem salvação, professor? Tem, só depende dele. Se ele começar a fazer gol... Mas qual é o limite? Porque, assim, as coisas têm um prazo de validade, né? No futebol, as coisas têm um prazo de validade. Tem treinador com prazo de validade, tem jogador com prazo de validade. Qual é o prazo de validade para o Luiz Adriano? Eu acho que para ele isso está pegando. Porque o Prates falou dos jogos que o Abel vai ter até a final, mas o dele vem de antes, né? A gente estava falando que o Gabigol tem crédito. O Luiz Adriano já está perdendo, está gastando todo o crédito que ele tinha. E ele não dá pinta, ele está em outra rotação em relação ao time. Porque se alguém que está com azar, a bola vai na trave, o cara está lá tentando, ele continuar se dando assistências, nada disso está acontecendo. Ele está alheio ao jogo. E quem está alheio ao jogo precisa de muita sorte para virar isso aí, né? Só na sorte não vai dar.
Então,